Caixão. Distribuição Team Nation. Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, ajustando as coisas aqui. Então, o vídeo de hoje é o vídeo final de Cash Helm. Ou seja, finalmente é o vídeo final, né? São 3 animes, então eu fiz os 3. Vou colocar a trilha sonora também. O primeiro anime ele é de 73, 74. Ele é um anime de orçamento meio baixo. O segundo anime é um OVA de 4 episódios. O primeiro tem 35 episódios. O segundo é um OVA de 4 episódios de 93. E o nome dele é Cash Helm Robot Hunters. Ele tem uma variação de nome, no caso, né? Ele não é só o Shinzo Ningen Cash Helm, que nem é o primeiro anime, mas ele tem o nome de Cash Helm Robot Hunters. Nossa, no inglês hoje tá um desastre. Mas enfim, e a pegada desse anime é um anime retomada, um tanto quanto fanservice, mas também aprofundamento. Na verdade, ele pega alguns elementos centrais do anime de 73 e aprofunda de modo a deixar bem, eu diria bem melhor algumas coisas que não foram trabalhadas no anime anterior. Ele dá uma grande profundidade, principalmente com o Breaking Boss. E, na verdade, Breaking Boss eu fui descobrir nesse OVA que é Black King Boss. Black King Boss. Em japonês, por causa da pronúncia zoada japonesa de inglês, fica Breaking Boss. Eles falam inglês de maneira absurdamente distorcida, que é divertido na verdade, e é normal mesmo, você sotaque uma língua estrangeira, mas é Black King Boss, é o Rei Negro, o Grande Rei Negro, mais ou menos assim. Mas é interessante isso que eu descobri no OVA, só. Eu vi já o Sins, eu vi o primeiro, e eu só fui descobrir que Breaking Boss é Black King Boss, eu acho. De um modo ou de outro é o seguinte, que tem alguns elementos interessantes desse OVA. Eu vou comparar ele com o Sins também e fazer a ponte entre os dois animes, de 73 e o Sins. O Sins é de 2008, então tem 3 momentos da história. É bom também comparar esteticamente, também vou comparar esteticamente os 3 aqui nesse OVA, nesse resenha de OVA. Esse também é do Clube do Anime, eu não falei, mas enfim, é corruptela, né? Quem viu o primeiro Cash Helm sabe que era do Clube do Anime também. Esse aqui também é do Clube do Anime, só que ele é um anime visto por fora. Ele é meio que tipo... O que ganhou no Clube do Anime foi o Sins, o terceiro Cash Helm, mas a gente combinou entre algumas pessoas de ver o primeiro e o OVA também. E é isso que a gente fez. Então isso aqui é meio que um bem bolado... Enfim, entenderam. Voltando. A primeira coisa importante desse OVA, ele muda o Cash Helm, ou Tetsuya... Como é o nome dele? O Cash Helm mesmo. Eu esqueço o nome dele. É Tetsuya, eu acho o nome dele, em japonês. De um modo ou de outro, o passado dele é diferenciado. Primeiro, ele não se torna Cash Helm por vontade própria. Aparentemente, ele estava morrendo. Ele levou bala do exército do Breaking Boss, quando o exército do Breaking Boss capturou a mãe e o pai dele. E nisso, ele, como último momento, ali, antes de morrer, ele vê ali a máquina que o pai dele estava fazendo o projeto de Cash Helm, né, do novo humano, enfim, é um novo humano, mas é um androide avançado. Enfim, que é o Cash Helm.
e acaba que ele acaba se cedendo ao seu próprio corpo moribundo para virar o Kasham. No original, ele cedia o corpo, assim, sem precisar. Estavam escondidos até. Nesse aqui não, mudou isso. Outra coisa que mudou é que, bem, ele e a Luna aparentemente não tiveram uma relação muito próxima no início. Ficou ambíguo ali de quem que a arma MF foi feita, mas de fato no fim do anime fala que foi feito pelo pai da Luna. Mas ficou um pouco ambíguo. No meio do anime parece que falou que foi feito pelo próprio Dr. Azuma, que é o pai do Kasham, mas não. Nessa versão respeita e mantém como a arma MF sendo feita pelo pai da Luna. Tem um gap ali de tempo que a Luna fica 3 anos sem ver o Kasham nesse aqui. É como se ele virasse o Kasham e ficasse caçando os robôs e a Androgun, né, a Androforça, a força dos androides, que é a força do Breaking Boss, durante 3 anos solitário e matando aqui, matando ali. Nesse OVA dá a entender que ele reencontra a Luna 3 anos depois, e a Luna é uma revolucionária. Ele também é um revolucionário, ele vai dando baixas nos robôs, né? Ele vai destruindo os robôs aleatoriamente, lutando contra a força de ataque do Breaking Boss, enquanto a Terra está sob ataque por 3 anos. Então tem um pouco mais de coesão geográfica nesse Kasham, tanto que eles citam continentes. No primeiro Kasham era a Vila Kivra ali, não tinha país, não tinha nada. Nesse aqui, no Robot Hunter, tem país. Tem, de fato, estrutura governamental. Tem enfrentamento contra o Breaking Boss. Breaking Boss. Eu acho legal essa pronúncia japonesa deles. E no caso, a Luna ali como um dos membros revolucionários, com a arma MF do pai dela. Então fica meio que uma nova versão, um pouco repaginada da anterior, com alguns detalhes a mais. O que acontece? Tem ali o Kasham reencontrando a Luna, e daí em diante o anime segue. Quando ele reencontra a Luna, ele também salva, ela destrói uma fábrica importante do Breaking Boss e salva a galera. Depois do segundo episódio é praticamente ele mostrando ali a Luna entregando os planos da arma MF para o exército em geral, né? E deixando, de fato, a humanidade tomar as rédeas do combate contra o Breaking Boss. Então sai um pouco do protagonismo do Kasham, o que é interessante. O que é legal mesmo, eu gostei dessa parte. Só que daí, depois o Breaking Boss mostra que ele sabe como anular a arma MF. Acontece. Teve um outro fator interessante que agora sim, no terceiro episódio, acho que aprofunda isso, que são os neuroides, que são os novos androides, que são androides como se fosse uma nova espécie de androides que se humanizasse e governasse os humanos, mas não no sentido de governo, mas que cuidasse do meio ambiente para os humanos, eles como terceirizar o cuidado do mundo para os neuroides. Só que deu errado, e o Breaking Boss corrompeu as regras, as leis, as ordens que o Azuma deu para ele, e o modo como ele vai corrigir o mundo, ou seja, salvar o meio ambiente, salvar o planeta dos humanos, é na força, na base da violência, na base da destruição. Então tem todo esse detalhe aprofundado no Breaking Boss, explica os neuroides, e esses neuroides eles dão um pano de manga e pano de fundo pro Sims, pro Cachorro Sims, porque o Cachorro Sims é baseado nos neuroides. Então é um outro conceito que eu não desenvolvi no próprio review do Cachorro Sims, porque eu não tinha sabido ainda, eu não descobri, eu só fui descobrir ele agora nesse OVA. Então o que acontece? Temos ali o passado do Cachorro formulado, alguns detalhes sobre o Cachorro formulado, o personagem está muito mais maduro, ele está muito mais anos 90, no sentido dele ele é muito menos ingênuo, ele é muito mais um herói trágico aqui e não um herói ingênuo. O que muda também? As perspectivas românticas da Luna com o Cachorro são muito mais explícitas. Tem fanservice aqui, tem, enfim, fanservice pra fã mesmo, nudez da Luna. Tem uma violência mais, enfim. Digamos que o primeiro anime ele fosse pra criança, o segundo anime ele é pra adolescente e o terceiro anime é pra adulto. De fato, é mais ou menos essa ideia. Então, no Robot Hunters, é um anime mais adolescente, tem um pouco mais de drama bem constituído, é um anime muito bom, a animação é boa. A trilha sonora é bem melhor que a primeira, na verdade. Os personagens estão bem desenvolvidos ali. E tá bem enquadrado assim a drama. A Suane, que é a mãe do Kasham, tem uma cena muito linda. A primeira cena onde ela aparece pro Kasham. É uma direção assim muito delicada, muito bonita mesmo. Aquele momento ali que ele a mãe dele vai visitar ele. No caso, a mãe dele aparentemente sobrevive, mas o fim é diferente. O do Kasham clássico, o fim é bonitinho, embora a humanidade tenha sido dizimada, em parte, 1/3. Aqui o fim é um pouco mais melancólico, melodramático, ou seja, é um fim agridoce, onde o Kasham no Robot Hunters ele não consegue salvar o pai dele é literalmente absorvido pelo Breaking Boss, ele consome o seu próprio deus, ou seja, o criador, o Breaking Boss consome o deus dele, que deu ordens para ele. A mãe do Kasham aparentemente não foi libertada da Suane nesse OVA,
Ela era a chave de ignição do satélite do Dr. Azuma que desativava os robôs, então foi feita uma releitura também do final do anterior, um pouco mais trágica. Ah, mas nesse aqui pelo menos o Caixão talvez fique com a Luna. Bem, ele já ficava com a Ola no outro anime também, mas aqui tem toda uma promessa do Caixão, um herói trágico, do submundo, que não é reconhecido, que salva o mundo e tal, e vai para a escuridão. E o Breaking Boss realmente ficou muito mais denso, muito mais coeso aqui nesse anime. Tem um pouco de um personagem aleatório ali que foi inserido, tipo uma general ali, tudo bem também. Tem esse panorama ali dos humanos serem muito mais combativos e até terem posse das armas dos MFs e de fato ter um enfrentamento agressivo contra os robôs e até por um momento da história tem a vantagem na guerra. Mas volta assim, de novo ao protagonismo, ao Kasham. A transformação que acontece apenas uma vez ou duas do Frender nesse OVA é muito bonita, é muito bacana, fica muito mais coesa. E lógico, tem ainda os mesmos furos que o anterior, porque não tem como pôr, né? Tipo, a Suane com a mãe hologramática do Kachan é uma coisa forçada, mas faz parte do cenário, né? Não tem muito o que fazer. Mas ficou um anime bem interessante. O que é interessante de ver do Kachan pro Robot Hunters, tirando essas coisas que eu já fiz paralelos, e pro Sims, para juntar a série, é que no Robot Hunters ele dá de fato essa profundidade da missão dos robôs, a missão do Breaking Boss. Ele também dá essa profundidade de os humanos como vilões aqui. Tem os generais ali, não, o planeta é nosso, a gente destrói como a gente quer, não queremos um conquistador, o planeta é nosso, literalmente é isso. E a gente não está errado, nós somos os erros, ou seja, tem um ego humano. Esse ego humano ele não é desenvolvido no primeiro anime. E esse ego humano é inexistente no terceiro anime porque o terceiro anime não tem mais humanos. O terceiro anime é o fim ruim, é o fim onde os humanos perderam e os neuroides dominaram o mundo. Literalmente, se tornaram uma civilização de neuroides. O paradoxo do terceiro anime, que é o Sims, é que a natureza também foi destruída. Pelo menos não aparece natureza praticamente. Tem algumas árvores em alguns momentos no anime, mas é um cenário muito apocalíptico. No segundo é um cenário também muito parecido com o primeiro, que é um cenário de guerra, de conflito direto. Então é meio tranquilo, assim. Tem umas coisas interessantes nesse segundo anime. Por exemplo, os humanos lançando mísseis e destruindo de fato muitos robôs, fazendo planos sofisticados, que no primeiro anime não conseguiam fazer. No terceiro não tem mais humanos, então não tem mais. Os protagonistas são o Kachan. E a pegada é da memória do Kachan. Ele fala nesse anime, é importante no Robot Hunters, que ele fala: eu não sei se eu vou conseguir me manter como humano, como o Tetsuya, porque eu tô perdendo a minha memória, eu tô virando um androide, eu tô perdendo a minha identidade. E ele perde completamente a identidade dele no terceiro anime. Ele fica em amnésia, ele não lembra que ele era humano. Então não dá para saber se no terceiro anime não dá para saber se ele era ou não humano mais. Se ele é simplesmente nascido como androide ou se ele simplesmente é um humano que decaiu e perdeu a sua consciência, a sua experiência como ser humano. Então tem toda essa ponte para o Kachan Sims que foi bem utilizada no anime. Então faz sentido ver os três animes. Bom, a ordem indicada, com certeza o OVA você não pode ver sem ver o primeiro, senão fica muito chutado. Mas a ideia é ver o primeiro, o OVA e o Kachan, ele é meio isolado, mas dá pra ver também uma sequência. Eu acho que dá pra ver o Kachan Sims, que é o terceiro anime, sozinho. Porque ele é muito fora da caixa, né? Ele é muito narrativamente diverso, ele tem uma pegada filosófica existencial muito própria, ele pega esses conceitos de imortalidade do Kachan, que no segundo anime ele fala, ó, o meu corpo tá danificado, eu vou morrer. Eu estou em decadência, porque ele lutou muito contra a Gun, né, a Androforça, que é a força dos androides, e contra o Breaking Boss, e o corpo dele de fato está debilitado. O defeito dele de adquirir energia solar para conseguir se mover é mantido nesse OVA. No terceiro anime, que é o Sims, ele é obliterado, ele não tem mais esse defeito. Ele é como se fosse perfeito, ele não tem essa deficiência de energia. Que mais temos de detalhes aqui? Bom, de personagens novos, só essa androide nova mesmo, os personagens reutilizados, só o Kachan, o Frender e a Luna, e o pai e a mãe dele, esse fim trágico do pai dele, esse, enfim, background do pai da Luna também razoavelmente pincelado ali, tá tudo bem. É um anime muito coeso nos seus episódios, nesse OVA, e ele dá de fato essa ponte entre o antigo, né, otimizando alguns elementos do antigo que não foram otimizados, fazendo algum fanservice, fechando o cenário e deixando uma abertura de uma possível continuação do cenário. Exatamente no fim, nos 30 segundos finais, ele mostra que o Breaking Boss não morreu. Que o Breaking Boss tem uma possibilidade de renascer. E aí tem todo esse gap, porque o Sims ele é desconectado com esse OVA, mas ele pode ser facilmente conectado, porque o Breaking Boss não morreu.
Então o Breaking Boss pode renascer de algum modo, e é uma história paralela, ou seja, o cenário tem ainda gama de elementos a serem trabalhados, a serem desenvolvidos, se quiserem, para fazer a transição desse OVA do Robot Hunters para o Sims. E dá sim. Porque tem a possibilidade do Breaking Boss reviver, dominar de fato o mundo e destruir o mundo sem querer, não sei. E aí os neuroides dominarem o mundo no Sims, que são as novas raças de androides, que são humanoides, aliás, completamente humanoides, e em harmonia com o ambiente. São em harmonia com o ambiente, são uma espécie de raça eterna, que ela é que nem o Kasham, a energia dela é solar, ou seja, se ela está tomando sol, ela faz fotossíntese e ela tem essa eternidade, que faz todo sentido com a própria alimentação dos neuroides nos Sims, que não precisam se alimentar, ninguém se alimenta nos Sims, não tem comida nos Sims, tirando os humanos, os sobreviventes humanos lá que tem que se alimentar. Todos os androides, incluindo a Aringo ela se alimenta, enfim, do sol, de viver, entendeu? Não tem alimentação. E Aringo é o neuroide perfeito, que é a junção do humano com os neuroides, que não são mais imortais. Os neuroides, eles são teoricamente indestrutíveis e imortais, como no Sims eles são, só que no Sims eles estão em decadência, né? E Aringo nada mais é do que o neuroide mortal, que é o neuroide que cresce, envelhece e morre, que é a substituição orgânica do ser humano. E tem toda essa base aqui nesse OVA, porque aqui mostra os neuroides, e mostra a premissa dos neuroides, que não mostra no primeiro Kasham. E tem todo o esquema do próprio Dr. Azuma ter essa ambição de fazer os neuroides e de pôr eles na realidade, de pôr eles como seres, enfim, coexistindo com os humanos, mas consertando os estragos que os humanos fizeram no mundo. No caso do Breaking Boss, eles não coexistem com os humanos são aniquilados pelo Breaking Boss, e os neuroides seriam os novos habitantes do mundo, que no primeiro, o Breaking Boss ele fica muito ditador nazista no primeiro anime, e nesse segundo ele fica salvador trágico, em certo sentido. E os neuroides inexistem no primeiro anime. Não tem esse conceito, eu acho, no primeiro. Se tem, é muito apagado ao ponto de a gente nem descobrir. E uma coisa importante desse aqui também é que o próprio Kasham, o Tetsuya, ele é cientista. Ele não é que nem no primeiro, que ele é simplesmente um adolescente classe média, bancado pelo pai, meio mimado. No segundo, ele de fato ajudava o pai na mão. Ele era cientista. Então, tem uma possibilidade do próprio Kasham, no segundo anime, como o pai dele já morreu, ele mesmo construiu o mecanismo que torna ele humano novamente. E a promessa dele para Luna nesse segundo anime é que ele vai voltar a ser humano. Que ele vai voltar a ter um corpo biológico, digamos. E ele tem, de fato, uma chave ali de leitura, porque ele é cientista. E, enfim, não sei, vamos ver. Mas, de um modo ou de outro, o Breaking Boss continua impiedoso, continua destrutivo, muito mais inteligente até do que do primeiro anime. A batalha final é muito melhor do que no primeiro anime. É muito mais dramática. O drama nesse OVA é muito bom. O drama é muito bem feito. Os personagens são muito interessantes. Tem uma atmosfera muito boa. E dá vazão pro Sims, como eu falei, né? Que é o que fecha a história com um final distópico. Bem distópico. Então é muito interessante esses OVAs. É muito interessante o anime do Kasham em si, mesmo ele sendo infantil. Mesmo ele sendo um anime esteticamente ruim, né? O primeiro. Com baixo orçamento e reciclagem. Esse anime ele faz toda uma homenagem, ele retoma a aura do anime, né? Faz uma homenagem mesmo, né? Literalmente, ele retoma o anime. E no terceiro ele finaliza com chave de ouro, embora tenha um fim terrível, assim. Tem gente que vai odiar aquele fim do Kasham Sims. Eu particularmente gosto muito, por causa que dá todo um desfecho focado na Aringo, e não no Kasham. Embora tenha enfim, eles viram meio que avatares, né? O Kashel e a Luna ali. E tem a estética é importante de falar. A estética aqui dos anos 90 é uma estética muito mais fanservice. A estética dos anos 70 começava o fanservice já, mas era um fanservice muito leve, muito tranquilinho e muito para criança. Aqui não. Aqui tem, de fato, cenas mais explícitas, cenas mais feitas para o público mesmo, e é bem mais maduro, como eu falei. Tanto o personagem quanto a estética do anime. E o desenvolvimento narrativo também é bem mais maduro. E os personagens secundários também são mais maduros. Tem personagens secundários desenvolvidos, que não acontece no primeiro. No terceiro, é uma estética experimental. Ela não é mais fanservice, ela é completamente original. Então tem toda uma transição entre um traço feito para o mercado, que é o primeiro, um traço feito para os fãs, que é o segundo, e um traço feito pelo criador, que é o original, é um traço criativo. É que nem como eu sempre falo, a década de 2000, ali depois de Evangelho até 2000 e pouquinho,
é muito original, no sentido dos criadores e a vazão criativa ser muito livre, entendeu? Eles têm uma liberdade criativa muito potente, então eles fazem o que eles querem. Então é muito interessante. Tanto que tem animes geniais ali. É muito fora da caixa. Só que não é feito tanto para fã. E quem é fã de anime hoje em dia tem uma certa repelência com alguns animes dessa década. E eu conheço pessoas assim. E que é umas coisas mais mastigadas. E a década de 2010 em diante mistura um pouco. É tanto fanservice quanto original. Só que é muito mais voltado para um preciosismo... é difícil até de descrever. Mas é uma coisa muito mais mastigada. Os clichês estão muito mais em voga. Então é uma coisa muito mercadológica e fanservice ao mesmo tempo. Então ele otimiza as duas coisas. Então por isso que eu gosto dos animes que são mais artísticos, animes mais, enfim, expressivos, que são os animes da década de 2000. Eu tenho uma tendência para esses animes. Mas aí você pega todo um processo de você ver a indústria do anime através da lente de um Kashihan, que é um OVA que começou nos primórdios dos animes, em 70 e pouco, 73. Tem o termo médio ali, que são os animes de OVA da década de 90, que é o grande boom dos animes. E tem a década de 2000, que é a consolidação dos animes no grande boom, que é o mercado crescendo exponencialmente. E nisso, tendo a parte criativa do negócio, que é a parte contra o fanservice e contra a indústria, contra o mercado. É uma parte negativa, uma parte negativa não, que meio que entra em conflito com essa tradição que vinha tendo até o momento. E você percebe isso claramente no processo criativo do The Sims, do Kashihan Sims, dos pecados de Kashihan. Isso é genial de ver. Isso é genial. E é muito claro, assim. Se você for analisar, é muito claro isso. Tirando a trilha sonora, a maturidade da animação, a maturidade da direção, o como eles se tornam mais e mais artísticos. A década de 90 ela vai ganhando essa maturidade de artisticidade. E a década de 2000 ela coloca-se em peso mesmo. E aqui temos os resquícios que acontecem nessa década de 2010 até 2020, que é onde a gente está vivendo agora. Que fica nesse estado bipolar entre criatividade, mercado e fanservice. E essa aglutinação do mercado. Então, tem todos esses elementos. Por exemplo, elementos de roupa mesmo, que no Kashihan clássico tem um vestuário muito dos anos 70. No Kashihan de 93 tem um vestuário muito anos 90. E no o vestuário do Kashihan Sims é um vestuário original. Entendeu? É uma estética de design completamente livre. Isso é interessante de ver também. Então é muito educativo ver de maneira crítica esse anime. É um anime muito educativo. De diversos elementos, tanto na estrutura narrativa, quanto na estrutura de desenvolvimento e utilização de personagens em outros cenários, quanto na própria estética do mercado mesmo, da indústria do anime. Então é riquíssimo ver Kashihan, por esse sentido. Então foi um clube muito, mas muito de aprendizado para mim, por diversos motivos. E dá para entender todas essas tonalidades de expressividade junto ao mercado do anime, junto à indústria do anime. E eu acho que eu estou me estendendo à toa, já estou começando a falar coisas cíclicas, mas é só para pontuar mesmo que esse Robot Hunters é um bom OVA. É um OVA bem coeso. Sim, não é perfeito. Tem os seus detalhes ali que eu não gosto. Mas em geral ele é um ótimo ponto de transição para o Kashihan Sims. E é um ótimo ponto de finalização para o Kashihan clássico. Porque ele realmente finaliza a história. Finaliza no sentido de aprofundar os pontos que deveriam ser aprofundados. E mesmo que ele deixe em aberto para uma futura aproveitamento da franquia. Mas é isso, pessoas. Aqui eu vou cortar a trilha sonora, cortar o som, né, de fundo. Cortar o meu microfone, cortar a câmera e gravar a ending para vocês. Espero que o YouTube não corte essa ending, mas enfim, a ending do OVA. E obrigado por me ouvirem e até breve, pessoal.走り疲れてざわめく街に背中を向けて広い荒野にただ立ちすくみ泣いたことがあるか
風が吹きすさぶさなかで闇に目を閉じて一人戦いの中赤い日の粉飛び交う空に愛する人の呼んでる声を聞いたことがあるかしびれて動かぬ体でどこか遠くから男たちはナイフじゃない胸の風穴に孤独を抱いてるその両手は鋼じゃない死にたいくらい優しさ求めてる